Lula expandiu o crédito de 15% para 52% do PIB. Que beleza, todo mundo foi pro crediário comprar seu micro-ondas, todo mundo tem essa memória afetiva. Só que com a taxa de juros mais alta do mundo que o Lula patrocinou, congela tudo. A população foi toda para inadimplência. 66 milhões. Que você prometeu Lula, tirar, hein? Eu vou tirar. Quero ver. Eu já comecei a dever agora. Já estamos sem pagar umas 3 contas. Eu quero dar mais números. Eu quero dar mais números. O Lula fez muitas universidades, embora o Brasil tenha menos da metade do que a Colômbia tem de vaga. Eu estou tomando comparações para a gente saber que a gente pode muito mais se a gente tiver um projeto como eu estou defendendo para o Brasil. Porém, o que o Lula fez mesmo foi pegar 43 bilhões, Emílio, 43 bilhões dos cofres públicos, meteu no bolso dos empresários de educação privada, com fiéis, e deixou milhões de garotos começando a vida devendo 150, 200 mil reais, puxando os cabelos porque não tem como pagar. Mas aí perdoaram. Não, mas e Abreu e Lima? Agora você vê como aquela Abreu e Lima custou 10 bi de dólar. 10 bi de dólar. Superfaturamento escandaloso. A roubalheira que o Lula promoveu na Petrobras foi orgânica. Então, mas eu te perguntar uma coisa. Mas peraí, mas o Bolsonaro não tá metendo a mão. Então eu vou dar aqui alguns números pra você. Vai lá. Repare bem. O Bolsonaro não tá roubando, não. Não, tá roubando pouco. Não é sério? Tá roubando pouco. Então vamos lá. Existe uma refinaria chamada Landulfo Alves, na Bahia. Bolsonaro vendeu pela metade do preço. Se alguém comprou um ativo riquíssimo pela metade do preço, alguém ganhou e alguém perdeu. Quem perdeu o povo brasileiro. Isso é juízo de valor, metade do preço. Juízo de valor? Não foi você que não foi foi analisar. Uma licitação, não. Mas peraí, não foi uma licitação, não. Foi uma escolha arbitrária de um obscuro fundo de pensão dos Emirados Árabes. É aí a roubalheira. O Bolsonaro pegou 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária só para recuperar ativos que venceram e não foram pagos, e vendeu para o BTG, que paga pesquisas, por 300 e poucos milhões. Isso é um número. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu sou um caluniador, eu estou falando uma denúncia concreta. O que aconteceu no Bolsonaro? Você vai direto na justiça. Sofisticou. Eu fui na justiça, tá no Tribunal de Contas. O Bolsonaro determinou ao comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina e eu fui olhar o preço, 700% de superfaturamento. Não, mas daí aí você está misturando números da época da pandemia. Não, você é um jovem talentoso. Você vai ficar defendendo o indefensável. Então vamos ao passado. Imagina se eu chego aqui no Pânico. Imagina se eu chego aqui no Pânico, ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Estado, explicando que comprei 51 imóveis com dinheiro em espécie. Tenha paciência. Você tá noutra, irmão. Mas saia então, dessa. O problema... Saia dessa. Não, peraí, só um segundo. Peraí, eu fui chamado aqui. Só um segundo. Tem enceradeira que você passar ali, ó. Se quiser. Não precisa de enceradeira. É que, de novo, a gente tá numa situação muito estranha, e aqui até, se eu fosse você, tá? Se eu fosse um cara da esquerda experimental, um candidato da esquerda experimentalista, o que eu faria? Eu bateria no Lula para tirar voto da esquerda maluca que tá votando no Lula. Sim. Porque é terrível normalizar o Lula. Mas eu não consigo entender para que criar tanto factoide com relação ao governo Bolsonaro. Vários já foram descartados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas, pela PGR. E essa criação de factoides só é nesse momento eleitoral. Marco, eu tô aqui na sua frente, eu sou uma pessoa muito responsável. Se eu tiver mencionado um só factoide, eu tenho que ser desmoralizado agora. Você já fez factoide pro Samidana? Tá devendo Fusca pra ele? Não, mas... Você já errou em número. Você já errou em número. Você tá fazendo uma denúncia de... Então, mas errar em número e pegar no momento eleitoral... Assim, eu vou fazer um silêncio misericordioso aqui. Se eu tiver praticado um só factoide, e repare, você que me levou a refletir sobre isso. Não, foi o Emílio que falou. Então foi o Emílio que me levou a falar sobre isso. Ele tá quieto. Os caras na hora... Na hora eles... E tem mais. Na hora eles falam A Lubinó em Fortaleza foi vendida subfaturada escandalosamente pela metade do preço. Isso aqui é verdade, desculpa. Eu não sei se o Bolsonaro sabe disso e está levando algum, isso eu não posso afirmar, mas que o governo dele é organicamente corrupto, isso, por favor, não duvide. Não, mas não duvide disso. Mas vamos lá. Vamos colocar a bola no... Eu queria levantar alguns pontos. Puta, lá vem ele com os números, hein? Agora vai começar... Agora eu vou ficar quietinho. Só pegar a caneta agora. Não. Tô aqui comigo. São duas coisas que eu queria falar. Primeiro, você tá conversando com ele sobre educação, é muito legal conversar com o Ciro. A primeira coisa é sobre a taxa de juros. No início do Plano Real, aquela época que você... Mais alta da história. Era mais alta da história. Sim, foi mais de 40%. Me pergunte por quê. Não, mas são fatos. Depois você pode responder e explicar por quê. Deixa eu só acabar a pergunta.
Aí tem uma das suas plataformas, é a Lei Anti-Ganância, que é baseada lá no Reino Unido, de 2015, o Payday Loans. Taxar os ricos. Só que tem um problema lá. Tem um estudo que até depois eu te passar, que é de Oxford, que fala que essa lei lá, primeiro, eles tiveram que diminuir muito o tamanho dos empréstimos, segundo, que está deixando mais gente endividada e tem algumas anomalias. Mas voltando, pelo que eu entendi, a taxa do Reino Unido é 1,75% ao ano e aqui é 13,75% ao ano. E a sua... Ao mês? No crédito pessoal? Não, tô falando do Selic. Tô falando Selic. A 13, a base. 13,75 contra os 75. O que vale dizer também o seguinte: você está limitando, a lei anti-ganância, pelo que eu entendi, você está limitando a pessoa a ficar devendo até dobrar e aí paralisa. Então, se eu pegar R$100 emprestados, vai lá um juro, chegou a 200, congela. E a pessoa para quitar. A gente tem que lembrar aqui no Brasil duas coisas. No fim de 2019, o Conselho Monetário Nacional fez uma lei de 8% ao mês, limitando o cheque especial. O que aconteceu com essa linha de crédito? Diminuiu. Os bancos falaram assim, não, para mim eu não topo. Porque, claro, e eu não vou discutir, você tem toda a razão, a margem bancária é enorme no Brasil. Eu não vou discutir isso. Mas parte disso é inadimplência, parte disso é um sistema tributário ruim e parte disso talvez seja até ineficiência de não saber dar crédito para quem... A lobby também, né? E lobby e lucro dos bancos. Eu não tô desde os militares, cara, quanto ele tá foi lá? De tomar dívida e não pagar. A questão vamos baixar o spread. Eu tenho dúvidas se vai baixar na porrada com essa lei ou se a gente abre o mercado. As fintechs, por exemplo, não conseguiriam captar dinheiro a 13,75. Então você tem um problema de risco. E o remédio para a inflação é taxa de juros no mundo inteiro. Então, como que você pretende baixar a taxa sem estourar a inflação e também falar da lei anti-ganância? A resposta tem a ver com a memória histórica. Qual é? Nós, para fazermos o real, com um país absolutamente liquidado, nós fizemos uma coisa extremamente honesta, mas absolutamente artificial. A mais grave delas, levantamos a taxa de juros para a estratosfera. Estou falando nós, ó. Passou de qual é? Nós. Então botamos a taxa de juros lá em cima. Para quê? Primeiro, atrair dólar do estrangeiro, porque o país tinha saído da moratória do Funado, não tinha dólar e nós íamos anunciar uma nova moeda que podia ser trocada ao par com o dólar. Para a gente não ser um blefe, a gente tinha que ter dólar para trocar. Então, pusemos a taxa de juros lá em cima para atrair dólares, para ter reserva e dizer, tá aqui o dólar ouvindo a conversa para trocar para quem duvidar que a nova moeda vai nascer sadia. Segundo, nós queríamos prevenir a explosão de demanda que tinha destruído o Cruzado, que tinha destruído o Bresser, que tinha destruído o Plano Brasil, não sei o que, plano todos lá. Como? Com juro alto, dissuadindo o crediário. Que no Brasil, eu aprendi depois, não funciona. Por quê? Porque a prestação não interessa para o povo quanto é que vai custar. Desde que a prestação caiba no bolso, então, aquilo que nos manuais de Chicago funciona, aqui não funciona. Mas naquela data, né? A gente vai encarecer o crédito para não deixar a turma explodir a demanda no curto prazo, porque vai todo mundo para o consumo, a produção não dá, haja fila de desabastecimento, reindexação, acaba os planos todos. E terceiro, e chave de compreensão da distorção que nós estamos vivendo hoje. Nós íamos acabar com a receita inflacionária que fazia a fortuna do sistema financeiro. Ganhava-se dinheiro com o sofrimento do povo, lá como hoje, como overnight. Então o que é que nós íamos fazer? Nós vamos mudar juro para substituir nos bancos a rentabilidade inflacionária, porque nós íamos acabar abruptamente. Para quê? Para fazer uma transição de 6 meses, sem saber que tipo de impacto nós teríamos na destruição do sistema financeiro brasileiro. Eu estava lá no debate. O que aconteceu? Funcionou espetacularmente. Só que o Fernando Henrique ficou tão popular que aquilo que era uma coisa séria para durar 6 meses virou tese central da reeleição. E nós viciamos a sociedade brasileira em lucro. Agora vamos resolver o problema, em lucro não, em juro. Agora vamos resolver o problema hoje. Primeiro, entender a inflação brasileira, que é basicamente 2/3 preços administrados pelo governo que são insensíveis à taxa de juro. Daí a gasolina. O governo baixa na marra a gasolina, a inflação deflaciona. Por quê? Porque isso é um preço administrado pelo governo. Mas abaixou o imposto, né? A gasolina, a Petrobras segue mercado internacional. Perfeitamente, mas tirou 20 bilhões da saúde, da educação, da segurança pública em estados que estão quebrados e a gente vai ver o preço daqui para lá.
Em economia, irmão, você sabe, cuspiu pra cima, cai na testa. Isso é uma boa. Bonito. Eu falo isso pode anotar isso. Cuspiu pra cima, você cai não na terminou testa. de uma coisa. Então o Deixa eu falar custo sério. tá fazendo a curva pra cair. Agora deixa eu só terminar. O outro terço da inflação é esse que tá aí.